Atenção, irmãos, algo deixado muito importante por célebre exorcista do Vaticano. Padre Gabriele Amorti declarou que nos exorcismos o diabo confessa repetidamente pela boca dos possuídos que qualquer um que se tatue é sua pessoa consagrada e que, independente do que se decida tatuar, declarou que nos exorcismos o diabo confessa repetidamente pela boca dos possuídos que qualquer um que se tatue é sua pessoa consagrada e que, independente do que se decida tatuar, sua influência na vida, a tatuagem é real e contínua. A tatuagem é uma verdadeira consagração indireta ao Satanás. Quem se tatua corre o risco de entrar em dores indescritíveis, momentos escuros e depressivos, bem como feitiços e feitiços em si. O tatuado, portanto, permite que o diabo tenha influências sobre ele. Muitos problemas com depressão, alcoolismo, drogas e, mais frequentemente, aparecem logo após fazer uma tatuagem. Este discurso também poderia ser levado de ânimo leve por muitos, e infelizmente também por muitos padres, mas a verdadeira contradição é que Anton LaVey, fundador da Igreja de Satanás na América, confessa publicamente no livro M. Ordem Primitivis, disse isso, admitindo que por trás de cada tatuagem, já seja uma flor ou um dragão, existe satanismo de fato. O padre de Satanás tem a obrigação de se consagrar com a tatuagem. Quando, em vez disso, você tatua anjos, rostos de santos, imagens de Jesus ou Maria, Deus se ofende 2 vezes. Não é discurso para rir. Em muitos exorcismos, possuídos conscientes durante o ritual, diziam sentir um tremendo fogo queimando bem na pele onde estavam tatuados. Uma única tatuagem é o suficiente para correr o risco de ter distúrbios por posse, como demonstram os inúmeros casos estudados pelos exorcistas. Entre outras coisas, tatuagens tribais contêm o 666, o número do anticristo. Então, se você decidir fazer uma tatuagem, lembre-se que enquanto o homem olha para a aparência exterior, Deus olha para o coração. Um conselho do missionário católico espanhol, Padre Jaime Javier Garcia, é que não faça nenhuma tatuagem e que não tire se já o fez, mas vá a um padre exorcista disponível na diocese a que pertence e abençoe a pele tatuada. Agora ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Fé em Deus não é um jogo e Satanás aproveita-se da nossa ignorância para agir sobre nós. Através da Bíblia, Deus também é muito claro. Neste momento, podemos meditar o livro de Oséias. Meu povo perece por falta de conhecimento. Vejam agora uma homilia muito profunda do padre Braulio Alessandro, que contém a explicação também deste tema. Que caminho que é esse? Os 10 mandamentos. João 14,15. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são penosos. 1 João capítulo 5, versículo 3. Isto é amar a Deus, guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Deus nos dá 168 horas por semana e pede para a gente ir à missa ao domingo. Isso é pesado? Isso é muito? Isso é exigente? Isso é opressor? Não. Os mandamentos do Senhor são suaves. É lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Guardar os mandamentos para ser feliz. Lucas 11, 28. Feliz aquele que ouve a minha palavra
e coloca ela em prática. Hoje nós celebramos São Jerônimo, doutor da igreja. São Jerônimo é um dos personagens mais importantes da história humana. Que isso? Sim. Ele simplesmente traduziu todo o Antigo Testamento em hebraico e todo o Novo Testamento, que era original grego, para o latim, a Vulgata. São Jerônimo é chamado de o leão da Dalmácia. Dalmácia é a região da Croácia, da Sérvia, mais ou menos onde é Medigore hoje, aquela região do leste europeu. Ele era secretário do Papa São Damaso, um homem muito influente, muito importante, inteligente, que por medo do inferno, hoje Jesus está falando do inferno, por medo da condenação eterna, ele se refugiou numa gruta, pertinho da gruta que Jesus nasceu, em Belém. Um gigante desse de doutrina e espiritualidade, ele temia o inferno, porque o temor do Senhor é o princípio de todo saber. Provérbios capítulo 1, versículo 6. E nós rolamos no pecado, zombamos com o pecado, brincamos com o pecado, dialogamos com o pecado, vivemos no pecado. A nossa sociedade está enfurnada no pecado, por isso que quer colocar criminosos no poder, porque a pessoa que não tem discernimento, que não é assistida pelo Espírito Santo, disse Nossa Senhora em La Salette, o demônio aninha nas suas cabeças. São Jerônimo foi meditar a palavra de Deus, porque o Salmo 106, versículo 20 está escrito: enviou-nos a sua palavra para curar-nos. Um dia uma senhora foi confessar com o Padre Pio, e o Padre Pio disse: você está roubando. Ela disse: não, padre, eu não estou roubando, que isso? Sim, você está roubando. Não, padre, eu não sou ladra, eu não estou roubando. Você está roubando, sim. Não, padre, misericórdia, eu não estou roubando. Você está roubando o tempo de Deus. Por que as pessoas não meditam a palavra de Deus? Porque toda hora a gente tem uma coisa para fazer. Toda hora a gente tem uma responsabilidade, toda hora a gente tem uma prioridade, e as coisas de Deus vão ficando para depois. Hugo de São Vítor dizia: a obra da Sagrada Escritura é a restauração da pessoa humana. Se a gente está vendo um monte de zumbis na sociedade, porque eles não conhecem a Bíblia. Porque na Bíblia está escrito, Levítico capítulo 19, versículo 28, não quero que façam figuras nos vossos corpos, nem incisões nas vossas carnes, eu sou o Senhor vosso Deus. Tatuagem é proibido pela Bíblia, proibido por Deus. Piercing é proibido por Deus, pela Bíblia, pela revelação divina, porque é Deus quem revela como a gente deve viver. Sexo livre, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento é proibido por Deus, porque os fornicadores não hão de herdar o reino dos céus. Efésios capítulo 5, versículo 3. Sede, pois, imitadores de Cristo, glorificando a Deus nos vossos corpos, não entreguem os vossos corpos à devassidão. A Bíblia é a carta magna da nossa conduta. Se quisermos ser homens e mulheres realizados, precisamos ler e conhecer as Sagradas Escrituras. O próprio São Jerônimo já dizia: quem ignora a Escritura, ignora nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não conhece a Bíblia, não conhece Jesus Cristo. E quem não conhece Jesus Cristo, permanece nas trevas, porque a luz veio ao mundo, João 3,17, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Vamos recordar, meus irmãos, que não tem salvação sem a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E São Jerônimo, que viveu uma vida inteira entregue ao estudo da Sagrada Escritura, ajudando o Santo Padre e também fazendo com que a vida monástica reflorescesse naquele período, ele dizia assim: ame o estudo das Sagradas Escrituras e não amarás os prazeres da carne.
Quem ama a Bíblia vive longe do pecado, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que é capaz de dividir o bem e o mal. No final da vida, São Jerônimo, já velhinho ali, entregue a tantas penitências, tantos estudos, tanto louvor, tanta adoração, tanta ascese, trabalhos e mais trabalhos, experiências místicas, Jesus aparece para ele no fim da vida e diz: Jerônimo, ainda tens algo que escondes e eu preciso que você me dê. Aí São Jerônimo olha para Jesus e diz: te dar, Jesus? Eu te dei tudo, te dei a minha juventude, te dei a minha inteligência, te dei os meus trabalhos, te dei o meu tempo, te dei os meus dons e talentos, te dei o que eu tinha de mais precioso, a minha vida em sacrifício. O que mais que o Senhor quer? Eu não sei mais o que eu posso te dar. Sim, Jerônimo, tem algo que podes me dar que ainda retens contigo. Ó Jesus, eu não sei porque eu te dei tudo, eu não consigo te dizer o que o Senhor quer. Infelizmente o Senhor me perdoa. O que o Senhor quer de mim, Jesus? Olhando minha consciência e minha vida, não sobrou nada, eu não reti nada para mim, eu te dei tudo, Senhor. Não, Jerônimo, ainda tem algo que retens no teu coração e eu preciso que me des. Então diga, Senhor, de uma vez, o que eu estou segurando comigo e que eu não quero te dar? Os teus pecados, Jerônimo. Me dê os teus pecados. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós temos mania e especialidade de guardar pecado no nosso coração, nosso e do outro. Um homem que viveu uma vida inteira entregue à igreja, numa vida de santidade, de penitência austeras, no fim da vida ainda era apegado às obras mortas da sua consciência. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela quer cortar, porque ela é uma espada, ela quer cortar esta raiz podre, que vai atando os teus defeitos e os dos outros, dentro do teu coração. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestidos-se de cilício e sentado-se sobre cinzas. Lucas 10, 13. Ai de ti, se você receber tanta bondade de Deus, tanta palavra de Deus, tanta explicação, tantas santas missas, tanta instrução dos santos, tanta misericórdia, tanta presença de Deus, e ainda continuar preferindo as suas misérias e as dos outros do que o poder de Deus. Pois bem, versículo 14, no dia do julgamento Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum. Padre, aonde que é Cafarnaum? Era a casa de São Pedro. Foi a primeira casa que ajudou Jesus na evangelização. Lá Jesus fez milagres tremendos. Ai de ti, Cafarnaum. Lá Jesus trabalhou muito. Lá Jesus suou. Lá Jesus deu a vida. Lá Jesus fez vigílias e orações e ensinou e se entregou muito àquele povo. Serás levada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Meus irmãos, vamos pedir nesta Santa Missa que daqui para frente não sejamos ingratos aos milagres de Deus na nossa vida, e que a gente não coloque as picuinhas na frente do coração misericordioso de Jesus, porque o coração misericordioso de Jesus quer tudo,
os nossos dons e talentos, tudo que é bom dentro de nós, mas Ele também quer as nossas misérias. Jesus disse para a beata Consolata Ferreiro, disse que a misericórdia dele se alimenta das nossas misérias. Se você quer que Deus exerça a misericórdia dele na sua vida e faça uma obra nova, não retenha os seus defeitos e pecados para si mesmo. Padre, mas como eu faço essa entrega das minhas misérias? Para de ficar vendo o defeito dos outros. Para de ficar vivendo uma vida exterior. Olha para dentro de si e vá com o teu Senhor para a intimidade. E aquele que vê o que está escondido te dará recompensa. Hoje nós vivemos numa sociedade que zomba de Deus, zomba dos mandamentos de Deus, zomba da doutrina católica, porque a revelação bíblica só chega a nós com segurança pelo magistério da igreja. E o Papa Pio XI já escreveu que o comunismo é abjeto à revelação divina e ao bem do ser humano. A revelação divina está dizendo que esse tipo de governo destrói os países. Haja vista Cuba, Venezuela, Nicarágua, agora Argentina. Veja a situação da Rússia, veja a situação da China. Mais de 100 milhões de vítimas nessas revoluções malucas. Mas também a sinagoga de Satanás, Apocalipse 3:9, esses que se dizem judeus, mas não são, é uma verdadeira sinagoga de Satanás, que detém o poder bancário. Isso vai cair da noite para o dia. Apocalipse 18:10, bastou um momento para que viesse abaixo esse sistema. Nos apeguemos com a palavra de Deus, nos apeguemos com os santos, com a doutrina católica, com a fé católica, rezemos o Santo Rosário, adoremos o Santíssimo Senhor Jesus Cristo na Eucaristia e paremos de ficar olhando a vida alheia e concentremos no Santíssimo Sacramento. Concentremos-nos na reforma da nossa vida. E quando a gente tiver que corrigir um irmão ou irmã, faça com amor, faça com sabedoria. Faça um contrato com a sua língua, com a sua boca. Vamos parar de ficar falando coisas desnecessárias. Mateus 12:32, porque todas as palavras desnecessárias serão pedidas conta no dia do nosso julgamento. De Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Se Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que Deus agiu tanto na vida deles, estão correndo o risco de se precipitar no inferno, e Jesus diz que Sodoma e Gomorra, se tivesse recebido todas as graças dessas cidades, teriam se convertido faz muito tempo. Quantas missas que nós participamos, quantas comunhões que fazemos, quantas direções espirituais que fazemos, quantas orações e novenas que fazemos, para continuar retendo misérias no nosso coração, julgando tudo e todos? Não, basta. Se o Senhor Jesus quer as minhas misérias, se o Senhor quer transformar o meu coração, eu me decido, nesse dia de hoje, a te dar tudo, Jesus, principalmente os meus pecados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.